O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Eram por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, perdoa os nossos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos na primeira leitura de hoje a vocação de Samuel. Samuel é chamado por Deus. E muitas vezes nós temos a falsa impressão de que a voz de Deus que nos chama de fora, como se fosse uma voz que ressoasse fora, enquanto muitas vezes essa voz, na verdade, ressoa dentro. Santo Agostinho dizia muito sobre isso. Quantas vezes nós procuramos Deus fora de nós, mas Ele se encontra dentro. Isso quando nós procuramos, porque muitas vezes nós podemos estar perdidos no turbilhão dos acontecimentos. Muitas vezes nós podemos estar surdos diante do barulho em que vivemos. E por causa disso, por causa do barulho, da velocidade, nós perdemos ou deixamos de escutar a voz de Deus que fala dentro. Quando Deus nos chama, sua voz ressoa no coração. Menos no tímpano, muito mais no coração. Essa voz não pode ser silenciada. Pelo contrário, essa voz faz a vida animar-se. É como uma chama que acende a existência e sem a qual a nossa vida mesma se apaga. Um chamado, uma chama que tem a ver com o nosso próprio desejo mais íntimo, inscrito dentro de nós. Por isso, Samuel escuta o próprio nome. Samuel, Samuel. E acorda, desperta. O chamado de Deus é sempre assim. É aquele que é capaz de abrir os nossos olhos e nos fazer despertar. Isso porque muitas vezes nós estamos dormindo na vida. Muitas vezes nós vivemos tão no automático. Vivemos como se estivéssemos sonolentos e entorpecidos. E muitas vezes estamos mesmo entorpecidos. Estamos entorpecidos nas redes, estamos entorpecidos entre as notícias, estamos entorpecidos com os nossos aparelhos em nossas mãos, estamos entorpecidos com os vícios, entorpecidos de diversos modos, mas quase nunca despertos. A voz de Deus é uma voz que de dentro é capaz de nos despertar. Samuel acorda.
Mas, quase como todo mundo, Samuel acha que quem o chama é o sacerdote e profeta Eli. Essa é uma confusão que todos nós podemos fazer. Confundir a voz de Deus com a demanda do outro. Confundir o chamado mais profundo em nós com as demandas do dia a dia. Achar que, muitas vezes, aqueles que nos chamam são os acontecimentos e as situações que até podem nos convocar, de algum modo, mas podem também não ser chamado de Deus. Chamado de Deus é o que desperta a vida e não pode ser silenciado. Samuel será chamado 3 vezes, mas Eli também vai ocupar um outro papel, um papel muito fundamental, que é o papel de ajudar a discernir, cernir, separar. Muitas vezes a gente tem que fazer isso na vida. Fazer discernimento, para reconhecer se aquilo é de fato vontade de Deus, para reconhecer se aquilo que a gente busca é de fato desejo do Senhor, para reconhecer se o chamado que nós escutamos em nós é de fato Deus ou somos apenas nós e nossas vozes interiores. É um grave risco. Sem discernimento, há muitas vezes confusão. Tem muita gente que sabe a vontade de Deus por aí. Muito cuidado. Tem muita gente que promulga qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Muito cuidado, e mais ainda com essas pessoas. Saber a vontade de Deus não é coisa simples. Não é coisa fácil. Passa pela leitura do próprio coração. Passa pela escuta do próprio desejo. Passa pelo conhecimento de si. Passa por esse discernimento. Não é coisa simples. Por isso, é preciso estar bem atento a essa voz que nos desperta, que nos põe a caminho, como Samuel caminha, e que vai ajudando a nossa vida a se tornar mais vida. Se esse chamado que nós escutamos não faz a nossa vida arder, não deve ser chamado. O Evangelho também fala de chamado. Dessa vez é Jesus. Jesus que passa pelos discípulos que estão com João Batista, e João Batista o aponta: eis o Cordeiro de Deus. No meio de lobos, nem sempre é fácil encontrar o Cordeiro. João Batista aponta para aquele que é o pacífico, o Cordeiro de Deus, aquele que vem nos guiar como pastor, não como lobo. Muitas vezes, naquela época, os religiosos viviam como os chefes religiosos, os guias do povo viviam como lobos, não como pastores. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João então vão até Jesus. Há neles um anseio. Eu me perguntaria hoje, será que ainda há anseio por Jesus Cristo? Nós o procuramos mesmo ou estamos apenas acostumados com tradições? Nós vamos à igreja porque estamos ansiosos por um encontro com Ele? Ou é simplesmente um hábito? Nossa busca por Jesus é sede? Ou é simplesmente uma tradição religiosa? Por isso Jesus pergunta aos discípulos: o que estáis procurando? Essa é uma pergunta tão difícil. O que você está procurando? Uma pergunta que não se responde de uma vez por todas. O que você procura? O que você está procurando é uma pergunta que a gente precisa levar para a vida. Porque ela não recebe uma resposta definitiva. Em cada acontecimento, em cada situação da vida, é preciso evocar esta questão: o que eu estou procurando aqui? O que eu estou procurando com isso? O que eu estou procurando nessa situação, nesta relação? Até quando a gente come muito, a gente deveria perguntar o que a gente está procurando comendo muito. O que você está procurando? Os discípulos de João recebem essa pergunta. E a resposta deles não é bem uma resposta à pergunta, mas é uma resposta a Jesus dizendo: onde moras? Uma resposta com outra questão.
E essa pergunta não tem nada a ver com localização geográfica, tem a ver com estilo de vida. Eles querem saber como é que Jesus Cristo vive. Eles querem acompanhá-lo. Mas a essa pergunta, a resposta de Jesus é: vinde ver. Só há essa resposta de Jesus, um convite: vinde ver. Nós todos recebemos esse convite: vinde ver. Se nós queremos e procuramos Jesus, porque queremos uma experiência com Ele, é preciso ir ver. É preciso estar com Ele. Longe dele não é possível compreendê-lo. Então os discípulos foram e permaneceram, diz o Evangelho. Ir, ver, permanecer, são todos verbos de presença. Não há como ir, ver, permanecer e estar ausente. E muitas vezes a gente até vai, até vê, até permanece, mas ausente. Estamos mesmo com Jesus presentemente? Estamos mesmo na vida presentemente? Ou o que estamos procurando? Nossas procuras às vezes tiram a gente da vida. Às vezes a gente procura tanta coisa e quando encontra nunca é aquilo. A gente procura determinadas coisas, acha, mas nunca é aquilo. Nunca há uma resposta infinita para o nosso desejo infinito. E Jesus segue nos convidando: vinde ver. Vinde ver e permanecer comigo, porque com Ele é possível manter essa pergunta aberta e a vida presente, acesa. Hoje, certamente, os textos bíblicos falam de chamado. Todos nós, mesmo você que vem a primeira vez à igreja, é chamado. Chamado por Deus para uma experiência profunda com Ele. Uma experiência que é chama para a vida, acende a vida. Uma experiência que acorda, que desperta. E não é possível fazer essa experiência sem ir e ver, sem permanecer. Quando a gente ama alguém, a gente não acompanha esse alguém de longe, a gente acompanha de perto. E quando a gente acompanha de perto, se o amor é alimentado, a gente segue querendo permanecer. Que seja assim também com Jesus. No tempo comum, nós somos apresentados a esse evangelho não à toa. Porque nós, cristãos e cristãs, talvez estejamos vivendo mais a nossa fé por hábito, tradição, porque nos ensinaram, porque eu faço assim todo sábado, porque eu faço assim todo domingo, porque eu recebi isso dos meus pais, dos meus avós. Talvez a gente procure Jesus porque a gente quer um milagre, um destaque, um lugar à sua direita, um lugar à sua esquerda. Talvez a gente procure Jesus porque aprendemos assim. Mas procurar Jesus para permanecer com Ele, isso muda tudo.